O episódio que se segue contém relatos das brutalidades cometidas pela PIDE no norte de Moçambique. A linguagem presente neste episódio é explícita e pode chocar. Se só agora está a ouvir este podcast, recomendo que comece no primeiro episódio. Quando levávamos comida, os guardas prisionais escolhiam as frutas, as bananas, laranjas e comiam. O resto não sei se lhe entregavam, porque não sabíamos o que se passava lá dentro. Nisto correu cerca de um mês, no qual aparecia o auxiliar Alberto Andrade, pertinazmente, prometendo que libertaria o meu filho, se eu lhe oferecesse a minha filha, que pretendia violar. Ouvimos Darina Canaíba, num depoimento registado no dia 14 de junho de 1974. Há 8 anos que a moçambicana não sabe nada do filho, Pinto Suade, preso pela PIDE de Quelimane, em junho de 1966. Darina é uma das muitas mulheres que, meses após da Revolução de Abril de 74, prestam declarações à Comissão de Verdade criada pelo Exército Português para investigar o passado da PIDE em Moçambique. Vêm em busca dos maridos, dos filhos, dos pais e dos irmãos desaparecidos. Quando ia à delegação da PIDE a chorar, uma senhora do escritório corria comigo, enxutando-me, dizendo que ali não era sítio para se chorar. Certa vez, quando chorando fui à prisão, encontrei algumas pessoas levando refeições a outros presos que me disseram que o meu filho tinha morrido. Pensei que durante essas semanas não conseguia saber o destino do meu filho. Finalmente ele tinha morrido, pois não se via, e portanto pedi que me dessem o corpo para sepultá-lo. O guarda prisional mostrou-me uma pistola e ordenou-me que fosse embora, se não queria levar um tiro. Recolhi a minha palhota no Domela, junto à minha família, e chorámos o meu filho. No norte de Moçambique, as práticas da PIDE-DGS não estão longe daquelas que já ouvimos no segundo episódio desta série. Em Vila Cabral, atual Lichinga, Quelimane, e Porto Amélia, atual Pemba, a polícia era uma estrutura repressiva que tinha autonomia e só obedecia à desumanidade. Sessões de tortura, perseguição religiosa, mortes nunca comunicadas às famílias. Tudo isto já comprovado nestas 12 caixas que a jornalista Maria José Oliveira analisou ao detalhe na Torre do Tombo, em Lisboa. Do Jornal Público, este é o podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror. Eu sou o Ruben Martins. Episódio 3, Leva no mato e mata. Pinto Suade, motorista da firma Irmãos Lino de Milange, em Quelimane, terá morrido às mãos da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, depois de ser detido em 1966. Mas a mãe, Darina Canaíba, nunca recebeu nenhuma comunicação oficial da polícia. Ficou a saber o que acontecera apenas por outros prisioneiros. Um deles, o enfermeiro Ayrone Fichamo Cafar, que estava preso numa cela contígua à de Pinto Suade, diria mais tarde à comissão de inquérito: Trouxeram o Pinto Suade num estado lastimoso, devido aos espancamentos e torturas. Deitaram-no inerte na cela, deram-lhe pontapés, dizendo que se fosse em Angola lhe cortavam logo a cabeça. Depois o Pinto Suade expirou, tendo sido retirado numa maca da cela durante aquela mesma noite. A morte de Pinto Suade às mãos da PIDE não foi caso único. Ser preso nesta época era para muitos uma sentença de morte. Como atestou Joaquim Alves do Nascimento, funcionário da Polícia Política em Nampula desde 1962, inquirido em junho de 74. Era costume haver bastantes mortes, em consequência da porrada dada pelo pessoal das administrações ou pelo pessoal da PIDE. Muitas destas mortes nunca foram comunicadas às famílias. Por isso, muitas das queixas mais tarde apresentadas à Comissão reportam-se a
desaparecimentos. Era o que acontecia em Lalaua, a nordeste de Nampula, sobretudo desde que o posto colonial ganhou um novo responsável, Mário da Cruz Pires Tenório. Pires Tenório assumiu o cargo por volta de 1965, cerca de um ano após o início da guerra na antiga colónia. Como responsável pelo posto administrativo, era a autoridade colonial máxima na povoação do norte do país. Tinha competências definidas pela lei, mas muitas vezes galgava os limites das suas funções. Uma das primeiras ações foi mandar matar um porco e obrigar a comunidade local de crentes muçulmanos a comê-lo. Depois proibiu o culto islâmico, perseguiu e prendeu líderes religiosos. Sucederam-se as detenções ilegais, os desaparecimentos, as mortes por espancamento e as mutilações, com uma cruel preferência pelo corte de orelhas. Entre 1965 e 68, manteve a população aterrorizada. Alberto João Kiko Rupo ficou para contar a história, mas no ano em que esteve preso no posto de Lalaua, de 1966 a 67, viu pelo menos 3 prisioneiros morrer ou desaparecer de um dia para o outro. Tenório dizia aos cipaios: leva no mato e mata. Os 2 cipaios levavam os presos para o mato e davam-lhes porrada, com paus, de tal modo que 2 dos 3 atrás referidos vieram a morrer, na prisão, em virtude dos maus tratos sofridos. O terceiro morreu mesmo no mato. Alberto João foi detido sem saber o motivo. Logo no primeiro dia, tiraram-lhe os 2.200 contos que possuía. Este dinheiro nunca lhe foi restituído. E por pouco que não teve o mesmo destino que os outros prisioneiros, como se lê no depoimento feito à comissão. Enquanto ele esteve preso, foi interrogado várias vezes pelo agente Cruz. Como o declarante recusasse a confessar uma coisa que era mentira, foi espancado durante 2 dias pelo agente Cruz e o auxiliar Nascimento, com chicote. No terceiro dia, o Nascimento mais os cipaios Fernando e João Pereque levaram-no para um mato, despiram-no e começaram a bater-lhe com a borracha do pneu, ao mesmo tempo que gritavam que se o declarante não quisesse confessar, ia morrer. O declarante foi assim obrigado a confessar tudo o que eles quiseram. Em Lalaua, os mortos eram transportados para o mato por outros prisioneiros que abriam covas e enterravam os corpos. Outros eram carregados numa viatura e lançados ao rio durante a noite. Tenório foi demitido da chefia do posto em 1968, quando o governo distrital de Nampula lhe instaurou 2 processos disciplinares por motivos que se desconhecem. Foi então transferido para Cabo Delgado. Voltamos a Quelimane, ao posto onde o filho de Darina Canaíba morreu. No verão de 1974, o delegado de saúde Fernando de Azevedo Vaz e o médico António Leitão Pereira Marques observaram centenas de vítimas da PIDE nesta região. As perícias médicas comprovaram as torturas descritas pelos prisioneiros. Um deles foi Hermínio Norberto, eletricista de 56 anos, detido em casa na noite de 24 de março de 1966. Suspeito de ter informações sobre o alegado desembarque de armas chinesas. No referido domingo, à 1h da madrugada, vieram buscar para a delegação da PIDE, onde encontrei o inspetor Borges e o agente Pacheco, que me acompanharam a uma sala em que se achava pendurado o Sr. Miguel Pedro Francisco, a ser chicoteado por um cavalo marinho. O inspetor Borges disse-me que contasse toda a história, para evitar ser pendurado e levar com o cavalo marinho e sujeitar-me a choques elétricos, que conhecia muito bem os efeitos por ser eletricista profissional. Mas eu, que nada sabia, afirmei-lhe que não tinha história nenhuma a contar-lhe. As torturas a que Hermínio foi submetido deixaram-lhe lesões para toda a vida, como comprova o relatório médico. Apresenta deformação do pulso esquerdo, resultante de luxação radiocubital e cibitocárpica, como diminuição acentuada da atividade funcional do pulso e da mão. Esta lesão foi provocada por horas e horas de pendura pelos pulsos suspensos de uma trave. Edema crónico da perna esquerda provocado por linfangite resultante de queimaduras por choques elétricos.
apresentando cicatrizes das mesmas em número de 9. Sofria de bronquite na altura da prisão, a qual se agravou pelo facto de várias vezes ter sido mergulhado nu num tanque de água fria existente na delegação da PIDE nos 3 primeiros dias que passou na mesma, antes de o mudarem para a cadeia. Refere algias dorsolombares resultantes de chicotadas. Estas lesões são resultantes de traumatismo de violências, como as referidas pelo examinado, e delas resultou a incapacidade para o trabalho. As denúncias permitiram instaurar centenas de autos de corpo de delito direto relativos aos crimes praticados pela PIDE em Quilimani. Nos próximos episódios, vamos continuar a conhecer relatos de cada um dos papéis arquivados há décadas na Torre do Tombo sem que ninguém os conhecesse. Pode ler já o 3º artigo em texto da Maria José Oliveira em público.pt. Se tem alguma história ou partilha para fazer sobre esta comissão de investigação, escreva-nos para pidemocambique@publico.pt. Eu sou o Ruben Martins e este episódio contou com a sonoplastia de Daniel Leitão. A investigação foi da Maria José Oliveira. A escrita de guião da Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.